Você leva para Boa noite a todos, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, né? Que sejamos todos bem-vindos mais essa quarta-feira de aprendizado, né? Hoje quem vem facilitar para a gente, né? Vai fazer a palestra para a gente é a Maria Alva. Vai falar sobre vida e sexo, compromisso afetivo. Né? Então nós vamos, sem recadinhos, porque a gente quer ouvir a Maria Alva. A gente deixa o recadinho para semana que vem. A gente vai pedir a espiritualidade, né, ao nosso Mestre Jesus, que ilumine a Maria Alva, que dê boas palavras. E nós, como ouvintes, que possamos estar com a mente e o coração aberto para assimilarmos, né, o ensinamento dessa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Vocês podiam chegar tudo pertinho para a gente poder bater um papo? Porque o tema de hoje é um estudo, né? E é um estudo que importa a todos nós, que interessa a todos nós, porque é a nossa vida, né? Nós viemos do sexo. E é uma obra de Emmanuel, né? Psicografada pelo Chico Xavier, que mostra a nobreza disso nas nossas vidas, a nobreza disso no nosso planeta, em todas as... Está desligado? Não. Em todos os reinos da natureza, em todas as dimensões aqui do nosso orbe terreno. Falar de sexo é falar de amor, é falar de responsabilidade pessoal, é falar de crescimento espiritual. E num mundo como hoje, né, que nós estamos vivendo algumas concepções talvez um pouco errôneas sobre sexo e sexualidade, até porque tudo no nosso planeta Terra entra num ponto de equilíbrio, né, depois de passar pelo pêndulo dos extremos. E a sexualidade é um assunto que perpassa a natureza dos seres, e principalmente a natureza humana, né? Desde que o mundo é mundo. E essas confusões sobre como lidar bem com o sexo, como lidar bem com o corpo, com o desejo, com o prazer, né? É algo que deixa as pessoas confusas. E quando eu falo confusas, eu chego a falar, inclusive, das perturbações psíquicas que isso nos traz, quando é feito de uma forma libertina, desregrada, fortuita, sem a responsabilidade e o amor próprio. Portanto, nos 10 mandamentos, né, no Antigo Testamento, foi muito dito para que não houvesse promiscuidade, né, não forniqueis. Houve Sodoma e Gomorra, houve muitas questões na época da Roma Antiga, desse desregramento sexual, do uso abusivo do sexo, do uso promíscuo, né? Só que a gente começa aqui, numa noite como essa, pedindo... Eu fiz essa palestra o mês passado. Claro que não é a mesma palestra, né? O público é diferente, o conteúdo vem de forma diferente. Nós somos intuídos, né, de acordo com a plateia. E eu também não sou a mesma pessoa hoje que eu era há 21 dias atrás. Nem vocês são, né? Porque nós estamos em constante transformação e até a concepção sobre alguns conceitos que nós vivemos vai mudando. E hoje eu estou um pouco triste, um pouco assustada, porque eu me senti, na outra vez que eu estudei esse tema, muito cansada. Eu tive enxaqueca a semana toda. E eu percebia que tinha energias comigo que não eram só minhas.
eu quero dizer a vocês que nós temos energias que se afinizam conosco. Ninguém está perto de nós que não tem afinidade conosco, seja de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de palavras ou de comportamento, e até de omissões. Então, se tinha alguém perto de mim, não estou dizendo que eram obsessores, nem mentores apenas. Estou dizendo que talvez seriam espíritos como eu que precisam caminhar e evoluir nesse tema, nesse conceito. E desta vez, eu estou agitada. Graças a Deus minha cabeça não doeu, mas eu estou muito agitada, do corpo tremer. E hoje, inclusive, muito agitada. E para complementar, né, porque a gente não vem aqui sozinha e a gente vem com uma responsabilidade, principalmente com temas muito sérios, eu soube então de um abuso que aconteceu ali perto do sobrado com uma criança de 11 anos, onde uma mulher segurava uma criança de 11 anos para o homem abusar dela, né? Para a gente entender que as violências em torno do sexo, elas não estão longe de nós, elas estão perto de nós, elas estão dentro de nós. Né? E para a gente, numa casa espírita, falar disso, se torna algo mais leve, apesar do peso disso, apesar, né, da violência, e que vai causando outras violências, porque a mulher que segurou a criança foi agredida fisicamente, bateram nessa mulher. Alguns disseram que o homem está escondido, outros disseram que ele continua andando na região, que essa criança não é a primeira pessoa, não é a primeira vítima dele, né? Então, isso está acontecendo todos os dias, muito mais do que nós gostaríamos, e dentro das nossas casas, né? Perto das nossas casas. E quando a gente fala a nível de reencarnação, nós podemos estender essa grandiosidade para outros níveis do pensamento e do comportamento humano, onde nós voltamos aqui para resgatar algumas coisas, né? Não no sentido de débito, dívidas apenas, mas no sentido da evolução, de poder passar por experiências aqui neste momento que nos tornem melhores do que nós fomos. Com certeza esse rapaz já foi bem pior no passado, vocês concordam? Ou quiçá abusado nesta ou em outra existência, muitas e muitas vezes, né? A ponto da vítima se transformar no algoz. E é assim a nossa vida. É importante a gente refletir, e eu vejo assim a seriedade disso. Vocês até me perdoem, porque eu gosto de ser simpática, que nem a Vange. Mas tem hora que os temas mexem muito com a gente e são temas muito sérios, né? Então, o sexo é uma força criadora. Nós não temos dúvida que num mundo onde nós estamos aprendendo a força do amor e aprendendo a nos comportarmos de forma amorosa, ou melhor, ética, tentando seguir o mandamento do Cristo, que é não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizesse, ou fazer o que a gente gostaria que fosse feito conosco, né? Algo muito no campo do comportamento, do amor ágape, do caritas. E nós estamos caminhando e a gente é recalcitrante, né? Seres que dão 2 passos para frente, 1 para trás, porque vira que mexe, a gente julga, a gente não perdoa, né? A gente quer que o outro pense e age como nós. E aí vem Jesus, né, lá no Evangelho, há mais de 2000 anos, quando uma mulher é pega em adultério, e naquele tempo a lei mosaica mandava apedrejá-la, não é assim, o Evangelho? E Jesus, naquele tempo, já levanta a questão sobre a sexualidade humana. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na verdade, ninguém teve essa coragem, porque nós todos estamos aqui como seres em evolução. Nós ainda não chegamos no ápice da nossa transcendência. Apesar de que o sexo é força criadora, criativa, a ponto de muitas pessoas virem aqui e usarem a energia sexual, né? Como Freud nos ensina, de uma forma sublimada, para o belo, a criatividade, a arte,
a caridade, assim nós vemos. Essa energia tão forte, ela só perde o poder da mente. Por isso que a gente diz assim, até você ver se isso tão forte que ela só perde o poder da mente. Uma vez, com muita dificuldade no mediúnico, eu comecei a receber uma fotografia, e ao mesmo tempo que eu fui escrevendo, eles foram me ensinando muita coisa. E assim, foi tanta coisa, foi tanta informação, e chegou uma outra facilidade, um espírito daqui da cidade, que era conhecido. O pessoal focou tanto naquilo que eu não consegui mais concentrar naquilo. E foi pela metade. E ela estava falando sobre a energia sexual intracelular. Isso tem a ver com as nossas células, né? E muito além do corpo, muito além do físico, muito além da nossa neurologia ou fisiologia. Né? Eu pesquisar um pouco sobre isso. Como ela ficou pela metade, a gente estava explicando, estava no sentido pela metade, a energia sexual começa no estado mineral. Isso, ela também perpassa pelos estágios mineral, vegetal, animal. É no mineral. Em processo, né? Ainda sem os cromossomos, né? XXYY, que vai muito além disso, mas é quando nós estamos falando ainda do princípio inteligente, né? A energia sexual, ela é criada no princípio inteligente, não apenas no espírito, né? Com E maiúsculo, mas como o Anderson está dizendo aqui, lá desde os primórdios, quando nós ainda estagiávamos nos reinos, né? Desde o mineral, vegetal, animal, até chegarmos hoje no nominal e ansiarmos pela angelitude, que é quando nós estamos aqui exemplificando os espíritos que estão aqui, e não são anjos ainda, mas já conseguem, de forma transcendente e sublimada, usar essa força criativa, criadora e de vida, de pulsão de vida, para algo nobre, para algo belo, para algo coletivo. Quando a gente observa Madre Teresa, quando a gente observa Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, quando a gente observa Chico Xavier, Divaldo Franco, né? São mulheres e homens que nem têm muito aquela, como é que eu posso dizer, aquela forma que o corpo apresenta, não são mulheres muito femininas, nem homens tão masculinizados, mas não porque são assexuados, a doutrina nos explica que não existe isso. É porque usam dessa energia de outra forma. E nós também sabemos que isso vai muito além de cromossomos, isso é intracelular, mas vai muito além das nossas células físicas e corporais, porque tem a ver com o nosso espírito, que precisa sim de experiências e experiências no campo da reencarnação para poder evoluir como homem, como mulher, como pobre, como rico, como empreendedor, como funcionário e como alguém que precisa lidar com o corpo faltando alguns membros, com dificuldades, e assim a gente vai fazendo aí um ciclo, né, de uma evolução em espiral. Ela é vista então muito além, né, muito numa dimensão integral do ser. Quando a gente pode imaginar que nós não somos só corpo, né? Somos um espírito que habita um corpo e precisamos cuidar do nosso campo mental, né? Como o Anderson também falou, nossa mente, ela é muito poderosa e ela não diferencia fantasia de realidade. Nossa mente se alegra e sofre e o nosso corpo sente as sensações de tristeza, de alegria, de prazer, de bem-estar, de mal-estar, de acordo com aquilo que nós nos permitimos pensar. Por exemplo, existem simulações, né, hoje com a tecnologia tão avançada, onde você acredita que está num avião, ou que está numa asa delta, ou que está
fazendo um sexo virtual. E hoje as viciações em torno do sexo alcançaram o quarto das pessoas, alcançaram o bolso das pessoas, as madrugadas. Então as viciações também aumentaram, né, nesse campo de forma assustadora. Eu, como profissional da área da psicologia, escuto relatos de pessoas viciadas, de esposas de maridos viciados, né, onde fica muito difícil porque a coisa se cronificou e se coisificou de forma muito fácil. Naquele tempo que a gente julgava as prostitutas, hoje isso é tido como um trabalho. Tem nome de trabalho, tem nome de job. Pessoas que simplesmente fazem isso porque não percebem a grandiosidade, a nobreza do nosso corpo, do nosso templo sagrado e dessa força, né? Sem julgamentos, nós não sabemos quem eram essas pessoas no passado, o porquê que elas hoje escolhem, porque hoje uma mulher, quando faz isso, ela tem uma escolha, e talvez as prostitutas do tempo de Maria Madalena, por exemplo, sem pai, sem família, começou essa vida porque não tinha outra escolha, né? Aí ela conhece a escolha pelo amor. E aquilo preenche todos os vazios existenciais. Porque quando nós escolhemos algo no campo da compulsão, seja ela qual for, aquele vazio que a gente pretende preencher vai virando apenas uma cratera ainda maior, não é assim? Então, como a gente estava dizendo, também vai além das identidades de gênero, e não importa o nome que nós damos, existem sim espíritos heterossexuais, espíritos homossexuais e espíritos que têm experiências nos dois campos da sexualidade, né? Existem os transexuais que têm uma dificuldade muito gigante de lidar com o corpo nesta encarnação, porque não se veem neste corpo, precisam sim, talvez, de uma cirurgia para se aceitarem. Eu atendi uma pessoa que se mutilava e era muito entristecida porque olhava no espelho e não se via. Na época eu trabalhava no CAPS, tem 15 anos, e eu o vi na porta do café da praça e ele falou: Maria Alva, lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro. Como que você quer ser chamada? Como que você é chamada agora? Porque ela tinha se transformado realmente numa mulher até muito bonita e alegre, que era algo que ela não tinha antes, quando ela estava num corpo masculino. Então eu quero mostrar para vocês que a doutrina espírita ela traz isso com muito mais leveza para nós, no sentido de não julgueis, porque nós não sabemos o que a pessoa está passando, nós não sabemos o porquê. Existem famílias que se dizem muito modernas, que se dizem muito intelectualizadas e que têm um preconceito gigantesco com um membro da sua família que ainda criança já começa a demonstrar alguns trejeitos diferentes daquele corpo. Então isso é uma homofobia e como qualquer fobia, a doença coletiva da família talvez seja maior do que aquilo que aquela criança ou aquele, né, aquele espírito está passando nesta encarnação. Vocês estão me entendendo? O que a gente precisa entender aqui é que nenhuma psicologia, nenhuma ciência explica tão bem as dificuldades com o próprio corpo, com a sexualidade, com as, né, homossexualidade, como a reencarnação. Onde eu renasci várias vezes num corpo feminino, de repente eu venho num corpo masculino, mas não me identifico mais com ele, porque pode ter sido reencarnações sucessivas num corpo feminino, pode ter sido uma reencarnação muito rápida, onde eu ainda tenho no meu perispírito todas as impressões de uma mulher. A verdade é que todos nós temos o yin e o yang dentro de nós, todos nós temos forças femininas e masculinas, temos testosterona e temos estrogênio. O Espiritismo explica isso. Às vezes você tem um corpo trocado com a sua identidade, né, sexual. Porque às vezes você vê muitas vezes
feminino, Isso mesmo. e você não soube controlar, se você desregrou sempre. Isso que eu ia E a completar. forma, você vê daquela forma, como se fosse uma prisão, para Muito você bem. se auto-regrar e você voltar a se reequilibrar. Muito bem. Anderson está trazendo algo muito bacana. Vou contar uma história. Pode. É tenso esse tempo. Eu atendi uma moça linda, linda. Há uns anos atrás, quando eu só fazia um atendimento, eu não assistia palestra na atendimento. Ela entrou, sentou, e a gente assusta, né? Eu posso te ajudar. Uma moça tão bonita. Como se quem fosse bonito não tivesse problema. Assim, aí ela me falou na lata. Aí eu gosto de moça, eu gosto de mulher. Não, mas se eu gostasse de mulher, eu te namoro. Aí eu tinha que ter uma saída, eu tinha que ser espontânea. Aí eu perguntei para ela, assim, depois que ela falou muito da função, ela mesma, a mãe aceitando, eu posso te fazer uma pergunta que eu posso passar isso para as pessoas que me buscam? Quando que você sentiu essa tendência? Ela falou assim, a minha mãe conta que eu tinha uns 2 para 3 anos e nós adultos temos, eu penso que é uma infelicidade. Quando você cresceu, o que você quer ser? Olha, essa pergunta de uma criança. Eu acho isso assim. Ela falava assim, eu respondi assim, eu quero ser homem. Não, ela gostava de mulher, né? Eu quero ser homem, para namorar mulher. Desde 3 aninhos, Desde 3 né? anos. Eu te entendo, eu adoro ser mulher. Eu nunca posicionei isso na minha vida, que você ouve muito. Vou nascer homem para casar com meu marido e dar nele. Mas me vingar dele, né? Para vingar. Eu não posso ser homem. Eu adoro ser mulher, eu nunca quis vir homem para casar com meu primeiro marido, nem com todos que eu namorei. Eu gosto de ser mulher. Aí, se eu pedir para ser mulher, homem, eu vou ser, desculpem a palavra, que é uma palavra bem vulgar, eu vou ser uma purpurina, sabe aqueles gays muito afetados, você está rindo? Eu ia ser algo próprio, porque eu ia andar rebolando, eu ia virar e ia, porque está dentro nasce. E a gente, Mariel, é um tema que nós vamos fazer um seminário, né? O estudo, eu não consegui chegar no estudo, eu estou aqui na introdução do tema, a palestra vai ser a introdução do tema. O dia que eu fiz lá no Jesus Misericordioso, o José falou, vamos fazer um seminário, porque essa forma de lidar com esse tema é leve, apesar de ser denso. E nós vamos convidar. E vocês veem que não é uma palestra, eu estou tão incluída nisso como vocês, nós estamos aqui colocando os nossos pensamentos, né, em ordem. O Anderson trouxe uma questão que eu preciso falar dela, que Divaldo Franco mesmo. Divaldo Franco contou que estava, acho que nos Estados Unidos, ele ia até fazer uma visita. E na hora ele abandonou a turma que ia fazer a excursão lá, né, e falou, gente, eu não vou poder ir, porque Joana de Ângeles está aqui e falou comigo, é agora. Nós vamos escrever. Não foi Joana de Anjos, não. Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele falou, eu preciso de você. Nós temos um capítulo para começar aqui. E ele conta exatamente o que o Anderson falou, que o assunto que ele vai recebendo, vai mexendo com ele, vai exemplificando e explicando questões que ele próprio tinha. E foi assim que iniciou o livro Sexo e Obsessão, né? Que conta uma história, tem um personagem, né? Não é Tormentos da Obsessão, esse é Sexo e Obsessão, é da mesma linha, tá? Do Manuel Filomeno de Miranda.
Então, tem também uma outra literatura muito bacana, que também é de uma história real, que é Sexo e Destino, que conta a história, acho que é Mário, o personagem, que eu não estou me lembrando muito bem, e que ele abusava de crianças numa escola, já tinha abusado de várias crianças, e ele era um padre. E ele escolheu ser padre justamente para fugir daquela força tão dominante dentro dele, até porque ele era abusado também pelo próprio pai. Só que aí é revelado a reencarnação anterior, onde ele foi uma Madame X, que teve na época do Marquês, né, de Sade, que é de onde vem o nome sadismo, não é isso? Então ele foi uma madame que tinha orgias sexuais, tinha um prostíbulo, recebia vários marqueses e pessoas importantes, e ali aconteciam muitas coisas, né? Então depois ele vem abusado por um dos algozes que ele tinha feito no passado, que vem como pai dele, e por ter conhecido o Marquês, acaba que tem a questão dos... Aí eu acho que foi também o reino no mundo espiritual, onde esse Marquês se encontrava, porque tudo começa no mundo espiritual. Se vocês leem essas literaturas, vocês vão entender que o que acontece aqui, lá também acontece, lá também tem uma liderança perversa, como o Marquês de Sade, né? Tem um livro muito bom também sobre drogas, que chama Descolado, e esse livro também trata do sexo, né? Ele é muito rico, que é a história de um garoto contemporâneo a nós, que morava em São Paulo. Eles trocam os nomes, porque tem muita gente ainda vivendo aqui nessa nossa época. E o menino desencarnou aos 17 anos por overdose, ao Alberto, mas é o nome do livro fictício. E ele descobre que no mundo espiritual existem filas para se aproveitarem de momentos de sexo, por exemplo, num prostíbulo, num motel, né? Filas de espíritos para aproveitarem daquela energia. E para você fazer parte daquela fila, entrar naquela fila, poder usufruir daquilo, você precisa fazer pactos com quem lidera isso no mundo espiritual para reencarnar nas reencarnações compulsórias ou nos resgates de família e vir como um traficante. Entende, gente? São contratos que nós fazemos do outro lado, assim como escolher vir no corpo de homem ou de mulher, né? Então, vir também no corpo de homem ou de mulher como uma prisão, como um aprendizado, porque aqui é escola, é hospital, mas para muitos também é prisão, e nós precisamos transformar aquilo que nos aprisiona, que nos escraviza, como um vício, por exemplo, como um trabalho que a gente sofre todos os dias e não tem prazer. Nós podemos nos transformar. Vem com algo proibitivo, né? E aí a energia para dominar. Manter a escolha. É o mais... Só que mesmo assim muitos ainda sucumbem, né? Porque a força é muito forte. Se a gente for pensar, é a mais poderosa da Terra, né? Bom, nós falamos o amor é do universo, mas o amor a gente está aprendendo. E o sexo, ele perpassa pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, pelas zoofilias, né? Necrofilias e tantas condutas aí, pedofilias e tantas condutas que distorcem a grandeza disso. Então, Emmanuel diz, neste livro, a forma como são tratadas as teses sobre o sexo do plano espiritual para o plano terrestre. E ele fala assim, não proibição, mas educação. E a gente, falando dos extremos, em tempos que na religiosidade também o sexo era visto como pecado, as pessoas foram criadas no tempo da minha mãe, por exemplo, né? 1930, por aí, ou antes disso até, como se pegasse na mão, se beijasse na boca, engravidasse, não era? Porque não tinha instrução, não tinha educação, entende? Tinha proibição.
E isso causou muitos abortos, isso causou muitos casamentos indevidos, isso causou muitas doenças mentais, porque energias que são trocadas de forma tão poderosa e sem a blindagem espiritual e a proteção que nós merecemos, né? Essas energias, elas vão afetar o nosso perispírito, vão afetar o nosso psiquismo. Por isso pensamentos, por isso a nossa mente, né? Vai nos adoecendo e também vai nos curando quando a gente usa essa energia com amor, né? Seja para fora de forma coletiva, seja com um parceiro, né? Onde você tem respeito, você tem equilíbrio, afetividade. E ele também fala, não abstinência imposta, mas emprego digno com respeito aos outros e a si mesmo. Né? Num passado onde as mulheres eram realmente subjugadas, né? Eram escravizadas, eram dominadas e como se fossem posses, né? Hoje as mulheres estão tão competitivas nesse campo, tão libertinas, né? Querendo vingar de tantas formas e perdendo esse respeito a si mesmas. A questão da energia masculina sobressair mas energia Invertida, né? Gosta, mas usa isso, né, competindo. E a energia sexual, né, a gente vê aí no tempo de Freud as histéricas, né, é tanto estudo sobre saúde e doença mental em cima disso, porque, gente, o ser humano, ele é muito complexo. Nós todos sabemos disso, porque nós fazemos viagens para todo lugar aí, né? Às vezes até em outros países. O ser humano constrói prédios de muitos andares, né? Lá no Japão tem um que faz assim, não é? Pisou a lua novamente e a viagem para dentro de si são poucas pessoas que iniciam, né? Porque nós não vamos fazer essa viagem até o fim, né? Mas que aprofundam isso e tomam consciência de si são pouquíssimas pessoas que escolhem estar aqui para falar de um tema como esse. E muitos vêm na palestra de acordo com o tema, vocês sabem disso, não é? E é um tema que as pessoas fogem deles. No estudo, na instrução, na educação, mas não no uso indevido. Porque na psicologia a gente vê como a história de Dom Juan de Marco, vários parceiros, né, como a história que foi contada e ficou famosa dos 50 tons de cinza, né, onde ele era abusado de forma sádica e depois ele se torna um abusador. E na literatura ainda mais antiga, né, na época de Alexandre o Grande, na época dos impérios romanos, e até nos dias de hoje, uma mulher onde é filha de uma família que a mãe foi muito traída pelo pai, o pai teve várias parceiras, ela usa da energia sexual, da força da mulher, do poder da sedução para seduzir vários homens, como se estivesse vingando a mãe naqueles tantos parceiros que ela adquire, competindo com o próprio pai. Isso é muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Quando a gente vê que a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é uma questão de consciência, a gente começa a perceber que aquela proibição do passado, aquelas leis proibitivas da própria igreja para tentar domar esses instintos todos, hoje virou uma libertinagem. Nós estamos aqui pensando, onde que isso vai dar, meu Deus do céu? Né? Que hoje um casal cansado da mesmice do sexo a dois convida uma terceira pessoa para um trisal ou para um poliamor, um outro casal. E há alguns, né, se dão muito mal porque as duas mulheres, para vingar daquele homem que tinha duas amantes o tempo todo e depois resolve fazer uma família ali, né?
Elas se apaixonam e se vingam dele, acabam excluindo ele. Isso acontece, gente. Acontece porque o espírito em si, ele não tem a escolha pelo sexo biológico orgânico. O espírito em si tem a escolha pelo afeto, pela sexualidade, pelo respeito, pelo amor, pela lei de atração, afinidade e sintonia, que ninguém escapa. Assim como também não vamos escapar diante das nossas escolhas, de não domarmos as nossas paixões, né? Que é assim que determina um verdadeiro cristão, aquele que doma os seus impulsos. Né? Nós não vamos escapar também da lei de causa e efeito. No livro dos Espíritos, tem essa pergunta na questão 201, se o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o corpo de uma mulher, né? A resposta para nós é tranquila, são os mesmos espíritos, sim, que animam os homens e as mulheres. E espíritos não têm sexo, de acordo com as tendências que eles vão registrando, que nós vamos registrando, né, dentro dos recessos do nosso ser, é que a gente vai adquirindo experiências e oportunidades reencarnatórias, tudo como objetivo principal da nossa evolução. Então, a pergunta aqui é como nós nos tornamos mais humanos, que é o nosso objetivo, vocês concordam? Ontem, batendo um papo na minha casa com um dos meus filhos, a gente estava falando sobre política, filosofia e tantas coisas, inteligência artificial, né? E aí eu falei, no fundo, tudo isso que vem, porque realmente nós crescemos muito mais em intelectualidade do que em moralidade, tudo isso é importante, é ferramenta, nos ajuda, se tivermos equilíbrio, é maravilhoso, porém, o mais importante, a humanidade está se perdendo. É quem eu sou. Quando a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, nós estamos instigando essa criança a responder, eu quero ser uma advogada, eu quero ser rico, eu quero ter... Não é assim? Mas o que nós precisamos, nesse sentido que Emmanuel traz de instrução, de educação, ajudar as crianças a perceberem o que é ser. Que é muito diferente de ter. O que é a essência que é tão diferente de casca, tão diferente de máscara, tão diferente de estética? O ser humano está tão preocupado com isso, com o que é belo, e a vida é muito bonita, a natureza é maravilhosa, o ser humano é lindo, mas nós precisamos preocupar também com o que é bom, com o que é grandioso, com quem nós somos e não como nós estamos. Eu estou aqui fazendo um estudo com vocês, ou eu estou na profissão de psicóloga, ou eu estou mãe, esposa, mas e quem eu sou? Como eu estou me construindo diante de tudo que eu aprendo? Porque, como São Paulo nos disse, a fé sem obras é morta. O importante não é quem nós somos, o que nós fazemos, melhor dizendo. O importante é quem nós somos. E quem nós somos se define também pelo que nós fazemos e pelo que os outros fazem conosco. Mas como diz o filósofo Jean-Paul Sartre, o importante não é o que fizeram com você, o importante é o que você faz com o que fizeram com você. Né? E aí, nós vamos pensando aqui, né, nessa educação, nesse controle, nessa emanação de forças criativas na reencarnação, no templo do lar, nas bênçãos da família, nas alegrias revitalizadoras do afeto, que trazem pulsão de vida, que trazem motivação. E tudo isso é tesouro e é estímulo espiritual, porque sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Nós é que precisamos nos auscultar interiormente, uma reforma íntima para usar isso, né? Como Jesus nos ensinou, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E
como um paradoxo do mundo atual, as pesquisas relatam que hoje os jovens fazem muito menos sexo do que no passado, nas gerações anteriores. Com tanta libertinagem, né, com tanta... sem proibições, tantas facilidades, tantos encontros, né, marcados aqui com multidões, mesmo assim as gerações anteriores não tinham televisão, né, fazia mais sexo. Por isso tinham mais filhos, né? Além de hoje ter as proteções, hoje tem menos sexo. Isso é pesquisa, tá? Que é um paradoxo. Por causa dos impactos das redes sociais, por causa da ansiedade que nos assola, por causa também das mudanças de relacionamentos, né? Não tem assim um parceiro fixo, o tempo que fica na tela, as novas prioridades pessoais, as comparações com outras pessoas, com corpos perfeitos e inatingíveis, que faz com que a autoestima fique tão baixa a ponto de você acreditar que não pode, né, se envolver. São medos, né, as ansiedades trazem medos, fobias, tantas coisas, compulsões, obsessões, burnout, tudo que nos impede, que traz para nós aí impedimentos, né? Impedimentos de descobrir o amor, de aceitar o outro como ele é e, como a gente disse aqui, com tanta inteligência para fazer tantas coisas, né? Grandiosas, fisicamente falando, e com tanta dificuldade de nos relacionarmos com o irmão, com pais, com cônjuges, com filhos, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, né? Por isso a pergunta de quem eu sou, como eu cheguei até aqui com esses pensamentos, com esse comportamento, como eu quero evoluir, onde eu quero chegar, né? Para onde eu vou com tudo isso, é reflexão para a nossa noite aqui. Fala do namoro no livro Sexo e Vida e traz a questão 291 do Livro dos Espíritos, assim: além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? O que vocês acham? Sim. Entre os espíritos também existem afeições particulares. Claro que lá não existe o sexo biológico, né, como nós temos aqui no corpo. E diz que essa afeição, que o laço, a resposta é assim: sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo. Mais forte. Por quê? Porque não estão mais expostos às vicissitudes das paixões, né? Porque aqui a gente começa a ter posse, ter apego, não é assim? E é tão sério isso, né? Que a gente vê aí jovens que suicidam, jovens que não estão acostumados a lidar com o não, com os limites, que tem tudo, que os pais dão tudo que eles querem, eles têm. Quando começa um relacionamento dura ali por volta de 3 anos, começaram ali na adolescência, se descobriram sua sexualidade, essa força maravilhosa. E ali por volta dos 18 anos, um deles decide seguir sozinho, ter novas experiências, terminar aquele relacionamento. E o outro não aceita. Porque não foi acostumado a lidar com algo que ele não tem, que ele não pode ter, que ele não pode comprar, que o pai não pode dar. E entra em desespero: o que eu faço? O que eu faço para outra pessoa não terminar comigo? Entende como que nós precisamos tanto de educar nossas crianças no auto-amor, no desapego, né? Para que não haja codependência, para que não haja esse sofrimento, onde a gente acredita que nós somos metade de outrem, né? E isso não é verdade. Só 2 pessoas inteiras podem realmente ter um relacionamento de equilíbrio nas forças entre o dar e o receber. Isso precisa ser aprendido desde o namoro. Então, eu fico pensando em mim, que encontrei um namorado lá de São Paulo, né? Que afinidade era essa para estar fazendo 30 anos de casado agora em janeiro? É muita coisa. É muita diferença de cultura, de família, de jeito de ser criada. Aqui tinha tanta gente, em São Paulo nem me fale, tantas mulheres. Por quê? Né?
Então, nós não estamos aqui por acaso, nem convivendo com pessoas por acaso, e esse livro fala muito, muito da família, dos pais e filhos, dos laços espirituais, dos laços corporais, como diz no Livro dos Espíritos, que é muito diferente quando você tem familiares que são laços apenas corporais, né? Acabou essa encarnação, acabou o vínculo. E tem outros que já vêm de outros tempos e vai continuar com você, porque os laços são do Espírito. Já teve tempos nesses quase 30 anos que eu falava, nunca mais eu quero vir perto desse marido. Pelo amor de Deus, só se for como filha, porque pai, ele é ótimo. Eu quero ser sua filha, ainda falava com ele. Na próxima encarnação eu quero ser sua filha. Né? Ou então, eu quero vir homem, para você ver como é que é bom ser homem, né? Gente, quem aqui é casado não tem essas coisas? Tem, não tem? Nós passamos por essas coisas. E se eu for homem, eu quero casar com você. Você vai ver. A gente faz isso, Vange. É desse jeito. E tem hora que a gente fala assim, nossa senhora, eu quero morrer para não ter que passar por isso. Por que não morre? A gente pensa tanta coisa. E isso porque ama. Porque quem não ama, faz essas coisas. Se separa, ou trai, ou mata, ou se mata. E às vezes não mata o corpo, mas mata em si a possibilidade de ser feliz. Porque não aprendeu a perdoar. Então prefere vingando todos os dias. E não se permite as bênçãos do lar, da felicidade, do perdão, da reconciliação. E desse equilíbrio que faz a gente evoluir a dois, né? Porque o casamento é abençoado. A família tem bênçãos também. Então aqui fala dos pais e filhos, né? Dos pais terrenos, desse educandário da experiência física. Então nós não recebemos os nossos filhos por acaso, a responsabilidade com eles é muito grande. Igual eu falei para vocês, nós vamos só fazendo as introduções, né? Que o ambiente doméstico é a bendita escola ou também um pouso neurótico. Quantas famílias adoecem os seus entes queridos, né? Seus filhos. Quantos abusos dentro da família, não só no campo sexual, mas no campo da violência doméstica, né? Da falta de instrução, da negligência. Hoje, pais estão muito negligentes, porque enquanto a criança está ali brincando, e eu poderia estar brincando com a minha criança, eu ponho uma tela na mão dela, uma tela na minha mão. Isso é negligência no educandário do lar. Isso é perda de tempo da pedagogia do amor, da sua responsabilidade que te foi dada, que você também escolheu. Sem julgamentos, com muita reflexão. Nós somos responsáveis pelos adultos de amanhã, não apenas como pais, porque nós somos responsáveis em educar as crianças do mundo, nem que seja com o nosso exemplo. Vocês concordam? Então, para isso, nós precisamos olhar para dentro e educar primeiramente a criança que nós fomos, para que ela se permita ser feliz, para que ela se permita transcender, evoluir, se alegrar, ter esperanças, né? E voltando à palavra esperança, quando a gente fala o mundo está acabando, a gente tem que acreditar que nesse extremo desse pêndulo, uma hora vai chegar no campo do equilíbrio, que é quando a Terra realmente vai entrar em processo de total regeneração, porque nós estamos num processo de início dessa regeneração. Nós ainda estamos misturados, joio e trigo, pessoas bondosas, caridosas, que querem se autotransformar, né, para melhor, junto com tantas perversidades. E às vezes são perversidades tão cruéis como essa que a gente tá vivendo aqui em Cláudia essa semana, como também pequenos atos de egoísmo, né, que está até na moda chamar todo mundo de narcisista. Não está? Está na moda? Mas não é porque é um transtorno, né, da personalidade narcísica. Porque isso é algo que é fixado na personalidade do ser humano e tem alguma questão aí relacionada a um traço perverso também de estrutura. Mas os narcisistas que a gente vê por aí são simplesmente pessoas muito egocentradas, que vivem de forma muito egoística, que são muito mimadas, né? E aí se tornam assim,
olhando sempre para o próprio espelho, para o próprio umbigo, para as próprias necessidades, sem olhar para o coletivo. Dentro de uma família que vira esse pouso neurótico, como diz Emmanuel, tem ternura descontrolada, tem ódio manifesto, tem simpatia, tem aversão, tem ciúme, rebeldia, crueldade, né? Aqui, quando ele fala de simpatia, comportamento narcisista, ó, pais imaturos que se infantilizam diante dos filhos, pais que tratam as crianças, ora como adultos, ora como eternas crianças. Aqui também fala do divórcio, tá? E na palestra que eu fiz lá no Jesus Misericordioso, uma pessoa chegou perto de mim e falou: não, eu assisto palestra, ninguém fala do divórcio. Eu ia falar, mas não chegou lá. Hoje eu estou pulando aqui as folhas, vou falar do divórcio, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, fala muito sobre o divórcio, que é lei humana, mas que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado, né? Às vezes é necessário que um casal se divorcie para que aqueles dois seres não se compliquem ainda mais, não fiquem amargos, não fiquem doentes, depressivos, sem motivação de vida, não fiquem intolerantes, né? Que, segundo alguns estudos, é a pior mancha, a pior dificuldade nossa de amor é a intolerância. É uma mancha no nosso caráter. Então, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Nosso objetivo, quando a gente se une, é tentar dar certo, é tentar amar, para não precisar tolerar, não é assim? Ou se eu tolero hoje, eu vou ter que voltar junto para aprender a amar, não é assim que fala? Então, não é que a gente tem que sair divorciando as pessoas. Eu atendo casais, as pessoas chegam até mim com alguns discursos, né? Eu falo, gente, aqui, ó, vocês vieram em um bom lugar, porque aqui não é um padre, né, querendo forçá-los a ficarem juntos, porque casou vocês e vê futuro nesse casamento e ele não está errado, mas também não é um advogado, né, tratando aqui judicialmente das partes interessadas e já fazendo aqui a separação de vocês, apesar que muitos advogados tentam muito a reconciliação dos seus clientes, né, assim como padres também aconselham o divórcio, porque veio o adoecimento daquele lar, tá? Mas ali nós estamos tentando ajudar um casal que está junto há 36 anos, por exemplo, e que nunca tiveram um diálogo tão sincero como tiveram em 1h30 de sessão de terapia. Eu vivi isso esses dias. Em uma sessão, o casal falou coisas, se desnudou, porque precisavam de uma mediação pela dificuldade que o homem tinha em se comunicar. Mas ali com humildade, porque quem chega aí no psicólogo, vou falar para vocês, é corajoso e humilde. Esse é. Porque ali você não tem máscara. Você não vai pagar para ficar fingindo que é quem você não é. Por isso o valor da terapia também é financeiro, porque tem uma implicação, né, da sua mudança. E aí esse homem continua comigo e ele disse para mim que em 2 sessões ele nunca foi tão feliz em 36 anos como ele tem sido nesses últimos meses. Porque agora eles conversam. Entendem a grandeza de um comportamento fechado em si mesmo, que não se permite ser feliz porque tem uma crença limitante de que é inferior, de que já tem coisas demais, então já está bom, de que não pode ser feliz porque os pais não foram. E tudo isso implica o sexo, porque eles têm filhos. E dos filhos, um deles, uma filha, resolve não ter parceiros, porque nunca vai querer ser tratada como vê o pai tratar a mãe, julgando essa mãe o tempo todo por um comportamento de 40 anos atrás, onde eles ainda eram solteiros. E essa mãe tolerando e se doando e se perdoando uma vida toda, se impedindo de ser quem é, de ter autenticidade, de realizar sonhos, para reconciliar, para não brigar, para não ter conflito.
E aí acontece que quando uma pessoa abandona a outra pessoa e trai, muitas vezes é o desequilíbrio que está imperando ali, onde aquela que doa demais se torna grande demais e inalcançável por aquele que está cheio de débitos. E aí a autoestima dele já é baixa, fica mais baixa ainda. Ele começa a rebaixar aquela pessoa que doa, que ama, que perdoa, e ele começa a olhar para fora do casamento, isso acontece muito também, né? E a gente fala, mas eu fiz tudo, e ele me traiu, ou eu fiz tudo e ela me traiu. Não é o tudo que tem que ser feito. Tem que ser feito a sua parte e deixar que o outro faça a dele. É como uma dança onde um dá um passo para frente e volta, e aí o próximo passo tem que ser do outro. Porque se só eu dou passos, eu tiro o outro da cena. E muitas vezes eu fico num casamento, perdoo, porque eu acredito e sei, e só eu sei, que eu também sou responsável por aquilo que estava acontecendo conosco. Pela minha omissão, ou porque antes dele ou dela me abandonar, quem se abandonou primeiro fui eu. Entendem isso, gente? Faz sentido para vocês? Então nós estamos aqui falando disso, né? De auto-amor antes de tudo. De autoaceitação com o próprio corpo. Não que você não possa se melhorar, ser vaidoso, não é isso. Mas os excessos, onde nunca você vai estar satisfeito, onde aquele ideal nunca vai ser atingido, onde você vai se transformando em algo que você também não gosta, por status, né? Quer ser, comprar o que você não quer, porque tudo é comprado. Para provar quem você não gosta, aquilo que você não é, com dinheiro que você nem tem. Então vamos aprender a gostar de si mesmo, para que a gente também goste das pessoas, e para que a gente se permita ser quem nós somos, viver a nossa identidade pessoal, a nossa identidade sexual, a nossa amorosidade, a nossa afetividade, que é caminho para o amor, o nosso contentamento, que é força também criadora e que traz anticorpos linfócitos que sustentam a nossa vida, também nos ajudam a ter energia criativa. E acreditar no casamento, acreditar na família como recurso benemérito, como bênção divina, porque senão a gente começa a pensar que nada disso vale a pena. E se a gente começar a mudar comportamentos nesse sentido de amar a si mesmo para se tornar alguém inteiro, e aí começar a fazer escolhas mais assertivas, porque eu me permito, mas não tudo mais. Só aquilo que me convém mesmo no sentido de me fazer bem. Porque se nós formos para o campo do certo e errado, nós vamos para um campo de um julgamento, onde em cada região, em cada cultura, em cada país, tem um conceito diferente. Porque tem países que o homem pode ter muitas mulheres, não é assim? E lá está tudo bem. Onde a mulher precisa se tampar inteira e mostrar só o rosto, e lá está tudo bem. E tem países como nós, que a pessoa pode desfilar no samba sem roupa alguma. Está tudo bem. Porque não é o certo e o errado, é quem sou eu? Onde eu quero chegar? O que me faz bem? O que me faz mal? O que do meu comportamento afeta as pessoas de forma positiva ou de forma negativa? Que legado eu estou deixando? São essas reflexões que nós temos para nós. Então nós vamos marcar, se Deus quiser, o nosso seminário. É um tema bacana, né? É um tema maravilhoso. O compromisso afetivo tem a ver, né, com essas afeições dos espíritos que a gente falou, que são laços que nos unem sem as vicissitudes das paixões. Tem os absurdos em nome do amor, né? Que se é absurdo é porque não era amor, eram paixões terrenas. Tem aqui o nosso dever, né? Qual é o nosso dever? Que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de ser cumprido, porque ele está contrário aos antagonismos da sedução, dos interesses. Mas é ali que nós temos que nos apegar, né? Porque é lei da vida, é dever do coração e é o que eleva o homem. Então, olhar para isso. Qual é o meu dever diante de tudo que eu aprendi, de tudo que eu sei, de tudo que a vida me ofereceu? Desse corpo que, enquanto eu olho para a celulite, enquanto eu olho para a ruga, para o cabelo branco, né? Para
para aquela perfeição que eu enxergo numa IA, que é desenhada, né? Porque perfeito ninguém é. E não estou olhando para os olhos que enxergam, para o ouvido que ouve, para a mão que sente o tato e que faz tantas coisas, para as minhas pernas que andam e para a minha voz que fala, e para o meu entendimento, que a cada dia, quando eu leio um estudo repetido, eu tenho ainda uma clareza maior. Isso é muito bonito e nós estamos esquecendo de coisas muito simples e que são mais importantes, né? Aqui fala do amor livre também e da vontade de Deus, que na essência é o dever em sua mais alta expressão, que é traçado para cada um de nós no tempo chamado hoje. Tudo que nós estamos vivendo hoje é vontade de Deus. Mas nós temos escolhas e nós vamos arcar com a responsabilidade dessas escolhas. Não dá para julgar a nossa família e colocar a culpa nos nossos pais, ou no governo, ou no nosso patrão. Não. Nós temos que aceitar, porque assentimento, que é aceitação com o coração, é cura. O que eu posso fazer com tudo que me foi dado? E eu aceito o que me foi dado. Deixo aqui com os outros o destino deles, os sacrifícios deles, os erros deles. Aprendo com quem veio antes de mim, quem eu quero e quem eu não quero ser. E sigo adiante do meu jeito, da minha maneira, mais leve, mais livre, mais alegre, me sentindo abençoado e me dando permissão para ir cada vez mais longe. Que Deus possa, então, nesse hoje, né, trazer para nós o equilíbrio, para que o nosso amanhã também seja fortalecido aí pela lei, não só do sexo, mas pela lei do amor. Que assim seja. Assim seja.